Olá, meu irmão e irmã. Neste momento eu quero te convidar a acompanhar a leitura do texto santo para este nosso encontro. O texto está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Eu vou fazer a leitura e, por favor, acompanhe. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse é o texto que nós usaremos para a nossa meditação nesse nosso encontro. Estamos aqui iniciando mais um culto de oração da Igreja Batista Parque Industrial em São José dos Campos. Aliás, o último culto de oração deste ano. O ano de 2020 está terminando. E que ano, hein? Olha, eu já vi e ouvi vários comentários sobre o ano de 2020. Mas tem um que é repetido por muita gente na hora de comparar este ano com alguma coisa. Dizem que o ano, esse ano que está terminando aqui, ele lembra um certo filme. É isso mesmo. Há um filme, ele não é novo, ele é um filme de 1993, portanto ele já tem 27 anos. Só que é um filme que faz muito sucesso até hoje. E qual é o nome desse filme? O nome é Feitiço do Tempo. É aquele que tem uma marmota, lembra-se? Pois muito bem. Trata-se de uma comédia onde um apresentador de TV ele vai dormir e aí de manhã, quando ele acorda, não é outro dia, porque o tempo não andou. Ele volta no tempo a cada manhã. Mas só ele percebe tudo isso. As outras pessoas na cidade onde isso acontece não se lembram de nada do dia anterior. E aí tudo se repete todo dia. Olha, pode ter certeza, isso aí, se fosse verdade, seria uma prisão. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque muita gente acha que nós estamos vivendo numa espécie de círculo onde tudo se repete o tempo todo e nada vai para frente. A gente fica num grande anel, girando, 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 e nada muda. Aí eu pergunto, será? Olha, eu não penso assim. Ainda que pareça engraçado ver a vida como uma comédia, isso não é verdade. Por quê? Bom, eu vou dar 2 motivos. Em primeiro lugar, para um tempo em que nada muda, muita coisa aconteceu nesse ano, é ou não é verdade? Olha, notícia diferente sobre política e saúde, a gente teve o ano inteiro. E todo dia. Na verdade, nós vamos ter décadas de histórias para contar para os nossos filhos e netos sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora. Tempo difícil, que tirou muito de todos nós. Tirou vidas e tirou relacionamentos. Sim, e quando eu falo nós, estou me referindo a seres humanos em geral, a humanidade inteira. E, em particular, a Igreja de Jesus. Perdemos também. Mas, em segundo lugar, eu não acredito que nós estamos vivendo nesse anel, nessa prisão do tempo, porque nós não ficamos prisioneiros do tempo. Porque nós, os filhos e filhas de Deus, nós oramos. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, meu irmão, minha irmã. Quem ora
vê as coisas acontecerem. E nós vimos muitas coisas acontecerem neste ano. Olha, por exemplo, só aqui na nossa comunidade de fé, ocorreram 2 casamentos. Imagina só, para um tempo em que não acontece nada, foi muita coisa. E não me diga que a igreja não esteve envolvida em oração, pedindo a presença e a bênção de Deus em cada uma daquelas ocasiões, para que tudo transcorresse bem e tudo fosse de acordo com a vontade do nosso Pai. Então, é bobagem dizer que o tempo parou e nada aconteceu. Isso vai contra o entendimento de que Deus é soberano e Ele está envolvido de modo estreito com os seus filhos e filhas. E de que modo esse? Em relacionamento. E a nossa passagem, a passagem aqui desse nosso encontro, que faz parte do maravilhoso Sermão no Monte, nos leva a essa condição de convívio e união com o Senhor. E nós vemos isso já no comecinho ali, no versículo 7. Vou ler de novo. Versículo 7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Veja, Jesus ele não perde tempo. Ele abre já essa passagem com 3 mandamentos. E todos esses mandamentos estão ligados a uma coisa só: oração. É interessante que Jesus já havia falado de oração aqui no Sermão no Monte. Ali no capítulo 6, versículo 5, ele começa a falar sobre isso. E ele vai até o versículo 15. O versículo 15 está incluído ali também no assunto oração, mas ele retoma aqui. Veja, os mandamentos estão aqui nesse versículo 7 que nós acabamos de ler. E os mandamentos, eles estão onde? Eles estão nessas palavras, nestes verbos que estão aqui, no tempo imperativo. Pedi, buscai e batei. São ordens, são mandamentos. Antes de continuarmos, eu quero abrir aqui um parêntese. Sim, eu quero abrir esse parêntese porque essa é uma boa ocasião para nós falarmos de mandamentos. Muita gente, quando ouve falar em mandamento, logo acha que isso é o quê? É uma violência. Mandamento é uma imposição, algo que ataca as liberdades individuais. Mandamento é coisa que afronta a dignidade das pessoas. Não é o que dizem? Eu vejo muita gente falando sobre isso, leio sobre essas coisas. Tem gente que diz que não gosta de mandamento porque mandamento tem essa característica. O mandamento é impositivo, é de cima para baixo, são ordens. Então, por isso, mandamento soa mal para a maioria das pessoas, inclusive para muita gente na igreja. Mas isso só acontece porque as pessoas não sabem que os mandamentos, pelo menos os mandamentos da Bíblia, são uma prova do amor sem igual de Deus. Amor sem igual de Deus? Mandamento tem a ver com isso? Tem. E se você observar, você verá que mandamento na Bíblia só acontece quando existe uma situação urgente, quando o contexto é de urgência e de perigo. E sempre que isso ocorre, vem um mandamento. Uma situação bem parecida, vou dar aqui alguns exemplos, ocorre quando nós vemos uma criança ou então um adulto perto de algum perigo. O que a gente diz na hora? Quando a gente vê alguém assim, uma criança, pode ser também um adulto, não tem problema. O que a gente diz? Sai daí, vem pra cá, segura, corre, e etc. Você viu? Essas palavras que eu acabei de citar aqui, todas elas são palavras de ordem. E são palavras que exigem e esperam uma atitude a favor. Senão, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Quem não obedece alguma coisa, quem não obedece esse tipo de ordem, em meio a alguma coisa perigosa, está correndo grave perigo.
Aqui no versículo 7, nós temos esses 3 mandamentos, e aí fechando já aquele parêntese. Como já foi dito, eles estão ligados ao quê? À oração. Todas aquelas palavras. O crente em Cristo, ele não pode, meu irmão, minha irmã, de jeito nenhum, a não ser que queira ficar sob risco de expor-se a terríveis perigos. O crente, ele não pode viver sem desfrutar da habitual e contínua oração. Não dá para ser discípulo, não dá para ser discípula de Jesus. E quando eu falo disso, daí eu estou falando do quê? Seguidores de Jesus. Discípulos são seguidores. Não dá para ser seguidor de Jesus sem uma vida de oração. Porque é de lá, é da vida de oração, que vêm os recursos que nos encorajam, que nos dão força, que nos capacitam a seguir. Senão a gente desanima, a gente cai, a gente não aguenta. Porque as exigências para ser um discípulo, uma discípula de Jesus, são grandes. A nossa justiça tem que exceder em muito, como Jesus já falou ali no início desse sermão aqui, a justiça dos fariseus. E em muito. Então é difícil, é exigente. E a gente precisa, portanto, de uma vida de oração para seguir aqui, testemunhando, proclamando de Jesus, vivendo segundo aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Esta é a diferença entre o crente e o incrédulo, entre aqueles que veem esperança e os desesperados, aqueles que acreditam na vida e aqueles que entendem que a solução é só a morte. Do que eu estou falando? Da vida de oração. Sim, oração constante em tudo na vida do crente. Sem ela, nós estamos em perigo de afundar no mar da angústia. Pode parecer poético, né? Mas é verdade. A gente atola ali, a gente afunda naquele mar da angústia, da agonia, da descrença. Viu só o perigo? Por isso é que existe mandamento. Pedi, buscai e batei. Mas estes mandamentos, como se já não fossem suficientes por si só, porque aqui são coisas do nosso Deus, a nosso favor, porque Ele nos ama, Ele vem na nossa direção e revela essas coisas boas. Mas já deveriam ser suficientes, não é? Mas não. Como se eles já não fossem suficientes, ainda eles vêm acompanhados de maravilhosas promessas. É isso mesmo que você ouviu. Mandamentos acompanhados de promessas. E quais são as promessas? Te será dado, será achado por você e será aberto para você. Veja como são as coisas. Deus, Ele manda a gente orar. E aí o que é que a gente faz? A gente ora. E depois? E depois, a gente aguarda. A gente espera. A gente exercita a paciência. Por quê? Porque não somos nós, nem é a nossa oração que fará alguma coisa. Quem fará é Deus. Ele é o único ativo em todo esse processo. Nós somos passivos. Quem responde às orações é Deus. E olha, eu tenho falado, estou citando isso aqui, porque tem havido muito ensino errado nesses dias. É isso mesmo. Eu tenho acompanhado, tenho lido muito, eu tenho visto muitos vídeos pela internet, tenho visto algumas lideranças, alguns no seu erro e outros na ignorância. Mas o ensino é errado, de qualquer modo. Nesses dias, muitos têm dito que a igreja tem de orar mais e acreditar no poder da oração. Você viu o que eu falei? O que está sendo dito hoje são essas duas coisas. A igreja tem de orar mais e ela tem de crer no poder da oração. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma meia-verdade. Por quê? Porque, de fato, a igreja tem de orar mais.
A igreja não tem orado como deve. Se a igreja orasse como deve, não existiria a necessidade de Deus colocar esses mandamentos aqui para nós, porque Deus sabe que a gente não ora. Então a gente tem de orar mais. Mas essa é a meia-verdade. O outro lado não é verdade. E o que é que não é verdade? O poder não é da oração. Não acreditem nisso. Eu sei que tem livros que falam sobre isso. Algumas lideranças evangélicas falam sobre isso, mas esse ensino não é bíblico. Não adianta. Eu posso agradar alguém, mas eu não estarei agradando o ensino bíblico. O ensino bíblico é de que o poder é de Deus, não da oração. A gente só entra, sabe com o que na oração? Com a obediência, porque a gente ora, e com a paciência, porque a gente espera. E até onde se sabe, pelo menos até onde eu sei, a não ser que alguém me prove o contrário. Se alguém disser, olha, não é por aí, as coisas não são assim. Mas até onde eu sei, obediência e paciência são atitudes de servo e não de quem tem poder. Por isso, o que compete a nós é correr, porque existe um mandamento dirigido a nós. A gente tem que correr para a oração, porque o mandamento disse, vai, ora, porque eu estou em perigo e eu devo ir lá e orar. Agora o versículo 8, ele está aqui, não para responder a alguém que está com alguma dúvida sobre o que foi dito no versículo 7. Uma dúvida assim do tipo, sei não. Será que se eu pedir, buscar e bater, me será dado, eu acharei e será aberto para mim? Será? Será? Não. Olha, quem pensa assim está correndo perigo. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, responde a estes que pensam desse modo, com palavras inspiradoras e, ao mesmo tempo, palavras de grave advertência. Nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, como a gente acabou de ver aqui, o versículo 8 está nesta passagem, voltando lá para Mateus capítulo 7, o versículo 8 está lá para reafirmar, para enfatizar a disposição, ou, se você preferir, a prontidão do nosso Pai Celeste, como Jesus vem dizendo neste sermão, em atender às necessidades dos seguidores e seguidoras de Jesus. Os 3 pares de mandamentos e também promessas, nos versículos 7 e 8, deixam claro que a oração respondida é que é a realidade. Não vai ficar a oração sem ser respondida. Deus sempre responde. A gente já aprendeu sobre isso por aqui nessa igreja. Ou ele responde com sim, ou ele responde com não, então espere. Não há exceções. Tanto é que está escrito, todo aquele que pede, recebe. Mas veja isso. É o Pai que determina como responder aos pedidos e não quem pede. Senão, a gente estaria dando asas aos nossos desejos materiais e egoístas. Fala a verdade. Se Deus desse tudo que você pedisse, você ia pedir paciência para Deus? Você ia pedir firmeza para Deus? Será que você iria pedir para que Deus continuasse caminhando contigo? Para que você tivesse uma espiritualidade mais profunda? Você iria pedir essas coisas para Deus? Não, dificilmente. Dificilmente nós iríamos pedir esse tipo de coisa. Porque se Deus desse tudo o que a gente pedisse, a gente ia pedir, nós já temos uma listinha, não é? Cada um de nós já tem aquela listinha feita lá no coração.
iria pedir aquilo que enche os nossos olhos, que até produz inveja do próximo. É esse tipo de coisa que a gente iria pedir. Por isso, compete ao Pai Celeste dar conforme lhe agrada. E é isso que nós vemos na sequência aqui dessa passagem. Os versículos 9 e 10 formam duas perguntas que têm a ver com isso. Elas são chamadas de perguntas retóricas. Mas o que é isso, hein? Bom, a pergunta retórica é uma técnica. É uma técnica antiga, era muito usada antigamente. Às vezes a gente usa isso aí também, sem querer. A gente não para nem para pensar, para fazer uma pergunta bem feitinha. A gente faz de qualquer jeito, mas a gente também faz perguntas retóricas. E o que era isso? Bom, a pergunta retórica é aquela em que um orador, ou seja, aquele que está falando, ele faz uma pergunta em vez de fazer uma afirmação. Em vez de dizer, você vai, ele diz assim, você não prefere ir? Fazendo a pergunta ao invés de fazer uma afirmação, o orador, ele chega num lugar muito importante. E o que ele quer fazendo isso? Bom, a intenção é fazer com que o ouvinte não seja apenas um ouvinte. Ele coloca a pessoa a participar da conversa. Quando é feita uma pergunta para você e você tem de responder, você é chamado a participar. Como também levar pessoas a responderem concordando com aquilo que foi dito. Porque a pergunta retórica são perguntas que são feitas para a pessoa concordar com aquele que fez a pergunta. E os exemplos de Jesus são ótimos. A intenção do Senhor, veja aqui no versículo 9, não é mostrar que pais podem fazer coisas grandes e até sacrifícios pelos seus filhos. Veja ali o versículo 9. Ou qual dentre vós, o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Versículo 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. A intenção de Jesus não é mostrar que pais podem ir adiante, mais do que isso. Um filho pede pão e aí o pai lhe dá um banquete. Não é esse o propósito de Jesus falar sobre isso aqui. A intenção de Jesus é mostrar que mesmo entre maus, não é todo homem mau que comete absurdos. Mesmo entre maus, no meio ali dos maus, pode ser que alguém cometa esses absurdos aqui. Mas não é todo. Não são todos os que cometem. Por isso, Jesus ele quer saber qual é, dentre os que estão ali com ele, que daria uma pedra se o filho pedisse pão, ou uma cobra se pedisse um peixe. A resposta normal qual é? Ninguém. E aí todo mundo concorda com Jesus. Não é isso? Então, o Senhor, ele termina com um fulminante argumento, conhecido como do menor para o maior. É isso mesmo, do menor para o maior. Esse tipo de argumento, ele tem a seguinte forma. Ele começa com se e depois ele termina com quanto mais. É sempre assim. Se, quanto mais, alguma coisa. E é exatamente o que nós vemos aqui no versículo 11. Acompanhem comigo. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Viu só? Então, de um lado, quem é que nós temos? Nós temos o menor. Lembre-se que o argumento é chamado do menor para o maior. Então, de um lado, nós temos o menor. Quem é o menor? Vós, que sois maus. É o que Jesus está dizendo aqui. Isso inclui a gente. Então, a gente poderia dizer o quê? Nós, que somos maus. Então, de um lado é o menor. E do outro lado está quem? O maior. Quem é o maior? Vosso Pai, que está nos céus. Como se aplica a nós também, poderemos dizer nosso Pai que está nos céus, ou Pai Celeste. Mesma coisa. Quando Jesus fala que o ser humano é mau aqui nessa passagem,
Ele não está se referindo a algum tipo de maldade específica, sabe? Alguma coisa assim terrível. Porque geralmente quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente já pensa em quê? Ah, eu não sou isso. Porque a gente imagina uma maldade horrível. Uma coisa assim que um homem não faria, um meio homem é que faz uma coisa dessa. A gente acha assim. Por exemplo, uma tortura, um assassinato, não é verdade? Uma pessoa que causa um envenenamento num grupo de pessoas. Imagina, uma coisa terrível, né? Mas Jesus não está se referindo a isso aqui, não. Quando ele fala de maus, Jesus ele está se referindo a uma coisa: a pecaminosidade humana. E aí já era. Aí já tem a ver comigo, tem a ver contigo, tem a ver conosco. Nós estamos aqui incluídos aqui nesse versículo 11. Nós somos o menor. Então ninguém escapa, porque até mesmo pais são pecadores. Mas mesmo pais pecadores não fariam certas coisas, não é mesmo? Ao contrário, até mesmo pais pecadores sabem dar bons presentes. E aí a gente tem que seguir o que Jesus está fazendo. Porque tem gente que já aproveita um texto desse e já manda todo mundo já para o abismo. Não é verdade? Já, nós somos terríveis, nós somos, sabe, totalmente terríveis. Mas não é isso que Jesus também está dizendo. Está dizendo que nós temos a pecaminosidade em nós. Mas apesar disso, nós sabemos dar bons presentes. Mas se até mesmo pais, nesta condição de pecado, recompensam seus filhos, quanto mais o Pai dos céus, que não é pecaminoso, ou seja, não é mau, ele dará boas coisas. Veja, é o Pai quem determina o que dar e quando dar. Viram só? Então não tem a ver com o poder da oração. Ele é que dá. E quando ele entende que deve ser dado. Então a gente só pede e espera. E a gente já está fazendo muito, hein? A gente pede na oração e espera. Porque o melhor pão e o mais delicioso dos peixes, eles não se comparam com as dádivas de Deus, porque as coisas de Deus são sempre as melhores. Então nós podemos esperar com paciência, porque o que vem de Deus é sempre o melhor. Veja, o modo de falar aqui dessa passagem que nós vimos, de 7 a 11, de Mateus capítulo 7, é um modo muito amável. E a gente vê isso logo no começo, com os mandamentos, que em vez de peso, trouxeram até garantias. Que segurança, meu irmão, minha irmã, estes mandamentos nos passam, pelo fato deles estarem ligados a promessas do Senhor. A oração, ela deve ser um prazer, pois com ela nós, os filhos amados, falamos com o nosso Pai, e coisas acontecem. Sim, coisas sempre acontecem quando nós falamos com o nosso Pai. Sabe, nem que seja algo interno da nossa alma. Há uma alegria na gente. Mas a oração é também um recurso, sem dúvida. A oração, ela nos dá assistência nessa caminhada do discipulado, na caminhada que se espera de nós ao seguirmos Jesus. E como já foi dito, é difícil, mas aqui está a oração como esse recurso maravilhoso, recurso bendito. Os padrões do reino, sim, são elevados, mas nós não devemos ficar nem desanimados, nem ansiosos em buscar seguir esses padrões, porque nós temos a oração. Nós podemos falar com Deus. E Deus
não ignora as nossas necessidades. Melhor ainda, ele não precisa nem ser convencido para nos responder. Porque é terrível, não é? Você sabe como são as coisas. Quantas vezes a gente não tem que convencer alguém a nos dar um retorno, uma resposta? Com Deus a gente não precisa fazer isso. É desejo dele sempre nos responder. E sabe por quê? Porque Deus é infinitamente melhor do que o melhor dos pais humanos. E Deus promete suprir as necessidades de seus filhos quando eles habitualmente reconhecem a sua dependência dele. A oração é isso. A oração não é apenas um hábito, como alguns querem dizer. A oração não é apenas uma rotina santa, como outros falam. Claro que não. Pense na oração como a dependência que você e eu, nós, o povo de Deus, temos dele. Somos dependentes do Senhor. E a prova disso é que nós oramos. Eu espero que a palavra desta passagem tenha tocado você a seguir de hoje em diante numa vida de oração. Que você tenha se conscientizado da necessidade e do perigo real em abandonar esta dependência do Senhor. Daqui a pouco, como ocorre em todas as quartas-feiras aqui na nossa comunidade de fé, você estará em oração juntamente com os teus. Se você estiver sozinho, você vai fazer a tua oração do mesmo modo. Agora, não se esqueça de agradecer pelas coisas que o Pai te deu. Coisas boas, hein? Deus te deu a vida, a família, a igreja. Deus te deu um caminho aberto pelo Filho dele, que vai lá na direção dele. Olha que coisas boas. E na hora de pedir, pensa pelos necessitados, os que não têm comida, os que não têm abrigo e os que não têm Jesus. É isso mesmo. Ter Jesus é ter todos aqueles motivos para agradecer. E muita gente não tem o que agradecer porque não tem Jesus. E quando pedir por você, pensa para o Senhor te ajudar a não ser ansioso, não ser ansiosa, e peça por encorajamento para ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, como Ele quer. Especialistas deste mundo estão dizendo que o ano que vem pode não ser ainda a saída que tanto se espera. Na verdade, dizem que 2001 não será um tempo fácil. Mas nós não estamos aqui para exaltar o fracasso e o desastre, porque nós não somos prisioneiros do tempo. Sabe por quê? Porque nós temos o Eterno, e Ele é nosso Pai Celeste. E como é que nós temos o Senhor? Nós temos o Senhor pela oração. É por ela que nós chegamos ao Pai Nosso que está nos céus. Amém.